Deus é maravilhoso, tudo que faz. Abra a palavra do Senhor comigo em Tiago, capítulo 2. Nós queremos trazer uma palavra para você nessa noite sobre o perdão de Deus, a importância que isso tem na sua vida. E você ouviu aí o testemunho sobre a importância do perdão na nossa vida. E talvez você não compreenda porque muitas coisas estão simplesmente paradas na sua vida. Mas o Senhor vai te mostrar o caminho nessa noite, amém? Tiago capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim a palavra de Deus: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você comete adultério, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Glória a Deus. Esse assunto do perdão de Deus, e enquanto nós estávamos louvando, Deus trouxe muito forte essa palavra ao meu coração, não é? Confesso que eu queria trazer outra coisa para você, mas o que importa é obedecer a Deus. Amém? Nós precisamos compreender o perdão de Deus sobre a nossa vida. E Tiago começa a falar que agora que nós entregamos a vida para Cristo, ele está escrevendo para a igreja, para os irmãos. Ele diz: nós precisamos entender a lei do reino de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Para que você possa viver a graça de Deus na sua vida, para que você possa desfrutar de tudo que o reino de Deus tem para você, você precisa obedecer à lei do reino, que é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e essa pessoa que está do teu lado, como a ti mesmo. Não apenas ela, mas todos esses que estão aqui. Não apenas eles, mas todos aqueles que você conhece. Você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. E ele diz que se nós não praticarmos essa lei, nós seremos condenados pela lei. Mas não é essa lei do amor, mas a lei de Moisés. E ele começa a mostrar a condenação que estava sobre as nossas vidas, quando nós não pertencíamos a Cristo. Porque a dívida de pecado que nós tínhamos era uma dívida com Deus. Amém? Muitas pessoas foram ensinadas e aprenderam que a dívida que você tinha era uma lista de pecados que Satanás tinha nas mãos dele e te acusava diante de Deus de dia e de noite dos pecados que você havia cometido. Mas isso não é verdade, porque a dívida que você tinha era uma dívida com Deus e não com o diabo. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. A palavra de Deus diz que o escrito de dívida que consistia em ordenanças na lei de Deus foi encravada na cruz por Jesus. E o que Tiago está dizendo é que quando você quebrou um dos mandamentos de Deus, você foi culpado diante de Deus.
de ter quebrado todos eles. E ele cita o exemplo dizendo: a palavra de Deus diz: não adulterarás. Mas embora você nunca tenha adulterado, se você cometeu assassinato, você não apenas é culpado de ser assassino, mas também é culpado de ser adúltero. Então não importa o que você fez no seu passado, se você foi o pior dos pecadores ou se você foi o melhor dos pecadores, diante de Deus, a sua dívida era igual de todo mundo. Aleluia. Muito embora você nunca tenha matado, possa ser que você nunca tenha adulterado, possa ser que você nunca tenha tomado o nome de Deus em vão, mas o dia em que você contou a sua primeira mentira, você se tornou culpado de quebrar toda a lei de Deus. Você não apenas passou a ser mentiroso, mas você passou a ser adúltero, passou a ser assassino, passou a ser blasfemo, idólatra, e tudo aquilo que a lei dizia que não era para fazer. Por isso o ser humano é indesculpável diante de Deus. Por isso o ser humano não pode ser salvo pelas boas obras que ele faz. Porque a grande verdade é que não existe ninguém bom diante de Deus. E Tiago está dizendo que quando nós não amamos, nós voltamos a ser julgados por essa lei antiga. O que Tiago está dizendo é que se você não praticar a lei do reino de Deus, que é amar as pessoas, a dívida que havia sido paga começa a ser cobrada de novo de você. Misericórdia, pastor. Vá comigo para Mateus capítulo 18. Abra aí sua Bíblia, eu quero que você leia esse texto comigo. Mateus capítulo 18, verso 21 até o 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Glória a Deus, todos encontraram? Se você ainda está procurando, eu aconselho você a fazer o IBEG. Aleluia. Mateus 18, verso 21 em diante, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto de contas, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como esse servo não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir embora.
Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um de seus conservos, ou seja, um outro servo do rei, um servo como ele, que lhe devia 100 denários. Agarrou aquele servo e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Aleluia. Pedro vem perguntar para Jesus, de um outro texto de Lucas, você vai ver Jesus dizendo a mesma coisa para Pedro: você não apenas tem que perdoar 7 vezes no dia se alguém te ofender, se alguém fizer algo contra você, mas até 70 vezes 7, ou seja, até 490 vezes no dia. Se alguém te procurar pedindo perdão, você tem que perdoar. O que Jesus está dizendo é que não importa o que a pessoa fez, se ela te procurar arrependida, pedindo perdão, você tem que perdoar. E Pedro diz: meu Deus, aumenta a minha fé. E aí Jesus conta uma parábola, uma história, dizendo: o reino dos céus funciona desse jeito, Pedro. Havia um servo que tinha uma dívida impagável. Algumas versões trazem a quantidade de prata que ele devia. E quando você traduz isso para os valores de hoje, é impossível de ser pago. Vai chegar o dia em que eu e você, como servos, temos que prestar contas. Eu quero dizer para você que esse dia é constante na tua vida de crente. Constantemente os olhos do Senhor passam por você, porque você precisa prestar contas disso. Porque Ele fez algo por você extraordinário. A nossa dívida era impagável, porque nós quebramos tudo o que Deus disse que não era para quebrar. A sentença de juízo estava decretada sobre nós. E é isso que Jesus está dizendo, que esse servo é levado à presença do rei. E o rei diz: você tem uma dívida comigo, você precisa acertar. E esse homem começou a implorar de joelhos misericórdia do rei. Ele diz: eu não tenho como pagar. Então o rei diz para ele: não apenas você, mas a sua esposa, seus filhos, toda a sua família vão ser condenados junto com você. E ele diz: por favor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o rei teve compaixão desse servo, perdoou a dívida dele, cancelou tudo que ele devia e disse: vá em paz, você não deve mais nada para mim. Foi isso que Deus fez com você. Quando aquele homem sai dali perdoado, ou seja, depois que ele vira crente,
Depois que ele recebe o perdão da dívida impagável, ele encontra uma outra pessoa que devia para ele 100 denários. Coisinha bem pequenininha. E aquele homem encontra aquele seu irmão e diz: você está me devendo. Pega ele para o pescoço e diz: você vai me pagar até o último centavo, seu miserável. E aquele homem implora a ele e diz: por favor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Mas eu não posso fazer isso agora. Só que esse servo que teve a dívida cancelada não teve misericórdia e pôs na prisão aquele homem até que ele pagasse o último centavo que devia. Os outros irmãos, os outros servos ficaram muito tristes com aquilo, foram contar ao rei. E o rei ficou indignado. O que deixa Deus indignado? O que deixa Deus irado, pastor? É quando você não tem a capacidade de perdoar as pessoas. Porque eu quero dizer para você que eu e você somos miseráveis, destinados ao inferno. Deus entrou na tua vida, foi atrás de você, para não deixar você ir para lá. Perdoou uma dívida impagável. Mas quando alguém faz algo contra você, você não consegue perdoar. Ou quando você diz com a tua boca que perdoa, faz como a irmã falou aqui, né? Dentro do coração aquilo ainda está vivo. Só que o problema é que o rei fica sabendo disso. E o rei manda chamar aquele servo e diz assim: será que você não entendeu o que eu fiz por você? Você não devia ter tido misericórdia desse seu conservo, como eu tive de você? E o rei manda botar na prisão aquele servo que teve a dívida perdoada. Agora olha o que o versículo 34 diz: irado, o seu senhor entregou aquele servo aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Sabe o que isso significa? Que aquela dívida que foi cancelada contra você passa a valer de novo na sua vida. Até que pagasse tudo o que devia. Só que tem um problema: a dívida é impagável. Então essa pessoa vai estar presa pelo resto da sua vida. Porque não tem como pagar essa dívida. Só que a coisa é pior ainda, irmão. Porque diz que essa pessoa é entregue aos torturadores. Pergunto para mim, quem são os torturadores? Não, pergunta com vontade, né, pastor?
Pergunto com vontade: quem são os torturadores? Aleluia! Demônios. Credo, pastor. Até me deu uns arrepios agora aqui. Os demônios são os torturadores. Só que é Deus que entrega a pessoa para os demônios incomodar a vida dela. Aí o demônio vem e diz assim: você tem uma dívida miserável. Começa a torturar a tua saúde. Começa a torturar as tuas finanças. Começa a torturar a tua casa, a tua família, teu casamento. E é chicote atrás de chicote, tortura atrás de tortura. Porque a dívida voltou. Assim como antes da dívida ser paga, os demônios faziam a festa. Isso começa a acontecer de novo porque a dívida voltou. Agora, por que Deus faz isso? Porque Deus é mau? Porque Deus é carrasco? Não. Sabe por quê que Deus coloca uma pessoa no teu caminho para te ofender? Sabe por quê que Deus faz gente ruim cruzar o teu caminho? Sabe por quê que Deus coloca gente para falar mal de você, para te perseguir, para mentir contra você? Deus quer saber se você se arrependeu de verdade. Deus quer saber se você entendeu o tamanho do perdão que Ele botou na tua vida. Porque enquanto você não entender de onde Deus te tirou, você ainda não entendeu o Evangelho. O cara saiu da presença do rei com a dívida paga, de repente no caminho para casa, Deus manda aquele que devia para ele, só para ver se esse cara realmente estava arrependido. Não, Senhor, misericórdia, eu vou te pagar tudo. Oh, por favor, meu Deus, não faça isso comigo. Me socorre, Senhor, me ajuda. Deus faz. Aí no caminho, Deus bota alguém para ver se essas lágrimas, se esse clamor, se esse pedido de socorro é verdadeiro ou falso. Desse cara aqui era falso. E aí, esse cara não se arrependeu. Lança na prisão, os torturadores vêm atormentar. Mas por que Deus faz isso? Para ver se a pessoa acorda e se arrepende de verdade. Para ver se por meio do sofrimento a pessoa desperta e resolve tirar do seu coração tudo o que ela tem contra as pessoas. Porque se isso não for resolvido aqui, na terra, e esse texto aqui não está falando de condenação ao inferno, está falando da vida aqui na terra. Jesus diz: assim também meu Pai fará, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quando você odeia uma pessoa, quando você não perdoa, quando você carrega coisas contra as pessoas,
Não importa o que fizeram com você. Quando você não tira essas coisas do teu coração, a dívida começa a voltar. E os espíritos malignos começam a atormentar a vida da pessoa. E você manda embora o Satanás, mas no outro dia ele volta. E você repreende ele, no outro dia ele volta. Porque essa pessoa está presa a essa condição. Então como é que resolve isso, pastor? Volta lá para Tiago. Versículo 13. Espírito Santo está falando forte com você, meu irmão. Às vezes você não entende o que acontece. Versículo 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem? Sobre quem não teve misericórdia. Será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não teve misericórdia. Deus entrega as pessoas aos torturadores. As coisas ficam amarradas e as perseguições vêm sobre você para arrancar tua paz, teu sossego. Porque se durante essa vida, antes de você partir daqui, você decidir não ter misericórdia das pessoas, a Bíblia diz que será exercido juízo sem misericórdia sobre a sua vida. É por isso que essa história de crente, uma vez salvo, sempre salvo, é falácia. Crente que não perdoa, não vai ser salvo. Aleluia. Exerça misericórdia. O que é a misericórdia? É quando você deixa de fazer o que a pessoa merece. Realmente a pessoa prejudicou você. Realmente a pessoa fez algo contra você. E ela merece ser punida. Mas você precisa ter misericórdia. Porque Deus teve misericórdia de você. E a misericórdia que Deus teve de você foi infinitamente maior do que essa que você precisa ter agora. Se você não perdoa, se você tem dentro do teu coração coisa contra as pessoas, hoje é o dia que você precisa tirar isso da tua vida. Porque se Deus traz uma palavra como essa, é porque isso é muito necessário e urgente na tua vida. Aquele que não perdoa está preso à condição de tortura, até que se arrependa e vai exercer misericórdia sobre a pessoa. Você resolve isso se arrependendo e tendo misericórdia da pessoa que te prejudicou. Não importa
A única pessoa que vai pagar preço e sofrer é você mesmo. Tudo que você falar contra aquela pessoa não vai adiantar nada, porque isso não vai acontecer na vida dela. Agora na sua vai. É por esse motivo, porque essa questão do perdão pode condenar você ao inferno, que Deus não aceita que você não perdoe. Deus não aceita que você carregue dentro do teu coração mágoa, ódio, rancor contra qualquer pessoa. Você precisa tirar isso do teu coração. Porque esse é um dos grandes motivos do porquê a sua vida tem sido desse jeito. Os torturadores estão agindo. Mas no instante em que você se arrepender diante de Deus, e você decidir limpar o seu coração, Deus dá ordem a todos os torturadores que desapareçam da tua vida. Quando você não perdoa, a dívida que você tinha com Deus volta para a tua vida. E ela é impagável. E é por isso que uma pessoa, depois de ser salvo, depois de ter a dívida perdoada, pode ser condenada ao inferno. Se coloque de pé. Sonde o seu coração, a sua vida. Verifique se dentro de você não existe pessoas que você deseja que elas morram. Que lá no fundo, na verdade, você quer que aquela pessoa seja destruída. Que lá no fundo você diz assim: essa pessoa me prejudicou demais, eu não quero nem saber. Coloque a sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus.